Você trouxe aqui a expectativa negativa para Banco do Brasil, né? Foi pior. A gente deixou avisado. Você acertou, mas não acertou na magnitude. Exato. Né? Mas os outros resultados também, você falou que o Bradesco tinha uma melhora sequencial, o Itaú deveria ser um dos melhores bancos. Acho que dos bancos, a surpresa positiva foi o Bradesco, né? Então, o papel andou bastante depois. Acho que o Bradesco tinha resultados ruins e todo resultado o papel caía, né? Isso aí foi o contrário. Acho que foi a primeira vez que realmente surpreendeu o mercado. Veio 8%, 9% acima do consenso, dos nossos números também. Então foi uma bela surpresa. O mercado estava dividido entre neutros e compras. A gente estava do lado de compra porque a gente acreditava que o banco ainda tinha capacidade de fazer o turnaround. Apesar de ter desapontado um pouquinho nesses últimos trimestres a velocidade desse turnaround, mas acho que esse trimestre mostrou um pouquinho mais de evolução na receita de juros, que puxou os números para cima, né? Do lado negativo foi o Banco do Brasil, que foi uma surpresa. Já tinha alertado. Mas eu acho assim, eles reportaram o guidance há 2 meses atrás e veio muito diferente do guidance. Né? O guidance apontava ali para a média de 20% de ROI, veio mais para 16% ao longo do ano, né? Ao longo do ano, mas assim, com uma certa ancorada nos 20%. Né? Talvez o final do ano um pouquinho mais, por conta da sazonalidade, melhor do que 20%, comecinho do ano um pouco pior, por conta da sazonalidade pior no primeiro tri. Mas veio bem pior. E a causa disso foi a piora no agro. Tá? Também aliada, aí que exacerbou esse impacto, foi a nova regulação, a 4966, que traz as provisões prospectivas, né? As provisões por perdas esperadas do que perdas incorridas. E isso fez quando você está num momento de piora da carteira, que é o caso do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil ele é o único que tem agro relevante na carteira, 1/3 da carteira dele é de agro. Quando aquilo começa a piorar, ele já entra com um provisionamento na frente. Fala assim, minha carteira vai precisar não sei quantos milhões no caso, bilhões de reais a mais de provisão. Então, ele saltou de uma provisão para agro de 3 bi no último tri, para esse trimestre agora de 5,2 bi. Então, teve um salto de 2,2 bi, fora isso o impacto na receita, porque quando você entra no módulo que chama de estágio 3, e agro tem muito disso, porque é aquele bullet que você paga só no final. Então, ele vai acruando a receita ao longo do tempo. Quando você entra nesse estágio 3, você não pode mais acruar a receita. Então, parte da receita deles apareceu, 1 bi, foi embora. E por que isso? Porque parte da carteira, de carteira, né? parte da carteira dele estava em renegociadas já. E aí, nessa virada, ele foi para o estágio 3. Entendi. E acabou. E fora o que impacta também o crescimento para o longo do ano, porque imagino que ele seja um pouco mais diligente agora ao se expor ao agro também, né? Que não vai querer emprestar para um cara que já não está pagando ele. Teve um resultado ruim, mas como o guidance dele, ele não deu um novo guidance. Ele descontinuou? Ele falou, essas 3 linhas aqui a gente vai esperar um pouco mais. E geralmente as empresas não fazem isso, eles vêm com um novo número, né? Então isso me mostra que ainda tem uma parte incerta ali das despesas e das receitas, né? Porque ele descontinuou as 2 principais, que é a receita com juros e provisão, em relação ao agro. Então eu acho que essa piora muito relevante, tão rápido, que me preocupa. Então acho que o segundo tri pode vir até pior que esse primeiro tri, e aí para ter uma recuperação ao longo do segundo semestre.